Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez estamos aqui para nós continuarmos o nosso assunto sobre a história de missões no Brasil. Agora nós estamos falando, desde o nosso último vídeo aula, nós então estamos falando especificamente da história de missões no Brasil. Nós gravamos 5 videoaulas sobre a história geral de missões até a Reforma. E aí, então, já no vídeo passado falamos da primeira tentativa de trazer o cristianismo reformado para o Brasil, foi a tentativa com os huguenotes, né? E hoje nós vamos falar da tentativa, então, da Igreja Reformada Holandesa, então, no Brasil. Vamos falar sobre isso. Bem, lembra, a tentativa huguenote, ela terminou em 1558. A tentativa foi na época da Reforma, né? A reforma tinha começado em 1517, foi mais ou menos 30 e poucos anos, né? Ou aliás, 40 anos, né, depois da reforma, já houve essa tentativa, mas nós já falamos o porquê que não deu certo, não vamos repetir o porquê que não deu certo, né? Lembrando, o Brasil tinha sido descoberto recentemente, em 1500, né? Existia todo um esforço de Portugal para manter a hegemonia do império aqui e, digamos assim, e então também a questão da religião católica, que Portugal era um país de fé católica, né? De fé católica, lembrando disso, né? Lembrando, né, que nós falamos no nosso último vídeo aula sobre os huguenotes e Villegagnon não deu certo a tentativa da França Antártica no Brasil e pelo menos 2 anos depois, então, 2 anos depois que os huguenotes retornaram, então, para a Europa e que os outros foram, então, massacrados, foram mortos. 2 anos depois, então, Villegagnon também foi expulso do Brasil e retornou, então, para a Europa, onde viveu, para a França, onde viveu no ostracismo por lá e tal, o restante de sua vida, tá bom? Só dando, assim, um finalizar, então, no nosso último vídeo aula, que nós não falamos sobre isso. Então, não deu certo a tentativa da França Antártica no Brasil, não demorou nem uma década, tá bom? Não demorou nem uma década. Vamos lá. Então, a Igreja Reformada Holandesa no Brasil. Então, em 1558, acabou o projeto da Igreja Reformada agora francesa no Brasil. E aí, tá lembrando sempre, né, que a Europa sempre tinha um olhar para o Brasil, né? A Europa sempre teve aquele olhar para o Brasil, aquela tentativa de tomar uma parte do Brasil de Portugal, porque viu no Brasil exatamente o que é o Brasil, né? Um país que é um continente, né? E um país riquíssimo, né? Em suas fontes naturais e tudo mais, não vamos falar disso, tá? Então a Europa sempre, né, viu essa questão no Brasil, tá? E então os holandeses, né, o governo holandês, tá, a monarquia holandesa também via isso no Brasil. E desde a época, né, da fundação da Companhia das Índias, né, Ocidentais, que tinha por objetivo, era uma companhia que era uma associação, né, vamos dizer assim, era uma parceria pública-privada, né, já naquela época do governo holandês, né, com empresários e tal, que tinham objetivo o comércio pelo mundo e tal, aquela coisa toda. E aí o setor privado via no Brasil, de certa maneira, digamos assim, um polo muito grande de possibilidade, de riqueza, né? E o governo holandês também via isso no Brasil, mas via também um continente, também uma região do continente, de outro continente, para governar também, para estabelecer também mais uma colônia agora holandesa. Então, e daí então digamos assim, essa tentativa holandesa no Brasil. E a primeira tentativa dos holandeses, da Igreja Reformada Holandesa no Brasil, foi em Salvador, na Bahia. A invasão holandesa, lembrando, vieram os holandeses invadir ali no Nordeste. Todas as 2 tentativas foram no Nordeste, tá? Então a primeira tentativa foi em 1625, né, na cidade de Salvador, na Bahia. Tá? Veio então
a esquadra holandesa, né, com digamos, os negociantes, os comerciantes, tá, da Companhia das Índias Ocidentais, vieram então para, tá, o Brasil, tá, e veio também os pastores da Igreja Reformada Holandesa, lembrando que na Reforma, a Holanda também foi um dos países que, digamos, aderiu à Reforma. E até então, né, os países da Europa, eles, como por exemplo, a Alemanha aderiu à reforma, a Suíça aderiu à reforma, né, os governos, estou falando quando dizia aderiram, estou falando dos governos desse país, né, a Suíça aderiu à reforma, tá, entendeu? A Holanda aderiu à reforma, e nesses países continuava a mesma coisa da Igreja Católica. O governo era de fé reformada, então todo o país tinha que ser reformado. Era mais leve do que era a Igreja Católica, não existia uma perseguição, digamos assim, declarada aos não reformados, não existia uma perseguição mais ampla, né, com tanta violência. Na Alemanha existiu no início da reforma, né? O restante não, mas mesmo assim era um problema sério que continuava existindo. O governo é reformado, o país também tinha que ser reformado, país de fé reformado. E aí continuava essa questão política e igreja caminhando junto, né? Como já falei, isso não funciona, isso não é bom. Política é política, igreja é igreja, são coisas totalmente diferentes, então que não podem estar misturados, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. As pessoas vão para esse salmo, mas é a nação. Entendeu? Se o governo glória a Deus. Feliz são eles, e a nação então toda é do Senhor, né? Entendeu? Glória a Deus por isso, glória a Jesus por isso. Mas em se tratando de governo político, a política é política, a igreja é igreja. Os políticos podem ser cristãos, tanto, amém, glória a Deus. Agora, o governo da igreja é um e o governo do país é outro. É essa coisa que eu defendo, e vou defender, a menos que, entendeu, eu mude, eu posso mudar de opinião, mas eu até hoje não vejo outra solução, porque todas as vezes que a igreja se une ao Estado e passa a igreja pertencer ao Estado, e o Estado passa a dominar a igreja, não funciona. Ao contrário, só dá problema. Na história, só tivemos problemas de corrupção, entendeu? Dentro da igreja e tantas outras coisas mais. Mas vamos voltar aqui, tá? Então, o que aconteceu? 1625, os holandeses chegaram, né, em Salvador, na Bahia, mas logo no mesmo ano foram expulsos pelos portugueses. Foram expulsos pelos portugueses. Daí o que aconteceu? Não funcionou. Se eles foram expulsos, o que aconteceu? Tá? A igreja também que veio junto com ele, os pastores que vieram para cuidar então dos soldados, né? Um serviço de capelania, também voltaram com os holandeses então para a Holanda. Então, mais uma vez, lembrando, isso não funciona, não funciona. Tá bom? Então, o trabalho da igreja é um trabalho totalmente independente. O trabalho missionário da igreja é um trabalho independente de Estado. Isso não funciona. Aí, a segunda tentativa. Isso foi em 1625, né? A primeira tentativa durou menos de um ano. Tá bom? Agora, a segunda tentativa durou pelo menos 24 anos. Foi uma tentativa bem mais, digamos assim, bem mais ampla. Aconteceu de 1634 até 1654. E aconteceu com a invasão holandesa em Pernambuco. Né? Com a chegada da esquadra holandesa em Recife, chegaram com ele os ministros e outros da Igreja Reformada Holandesa. A princípio, os ministros da Igreja Reformada Holandesa, os pastores, vieram para fazer o mesmo trabalho de capelania, para cuidar da vida espiritual dos holandeses, visto que a Holanda era um país de fé reformada. Lembrando, esses pastores, eles eram pagos pelo Estado. Né? O Estado pagava eles, né? O erário, digamos, público, né? Pagava eles. Aliás, ainda tem países hoje que funcionam assim. A Suíça até hoje, os pastores na Suíça, que são pastores, que são, então, digamos assim,
formados, né, em uma faculdade de teologia e que recebem uma congregação para então pastorear, eles são pagos ainda pelo governo. Existem ainda países dessa forma, apesar de existir, de certa maneira, hoje uma desassociação da igreja e do Estado, mas até hoje, né, de certa maneira, o pastor na Suíça ele é considerado como uma espécie de funcionário público, vamos chamar dessa maneira. Isso não é bom, isso não é bom, isso não é o correto. Tá bom? Mas vamos lá. E aí a segunda tentativa aconteceu de 1630 até 1654, né? Lá em Recife. Tá? Como inicialmente eles vieram para cuidar da vida espiritual dos holandeses, né? Fazer um trabalho de capelania, mas logo eles viram a oportunidade de evangelizar os locais, os povos ali, né, do estado de Pernambuco, e aí logo esse trabalho se espalhou pela Paraíba, pela capitania de Itamaracá, né, que ficava na Paraíba, também, entendeu, pelo Rio Grande do Norte, e chegou até o Ceará, imagine. Chegou até o Ceará. Tem indicações que chegou a partes do Maranhão também, mas o certo é que esse trabalho ele chegou até o Ceará. E eles viram, esses pastores viram, né, essa oportunidade. O movimento da Igreja Reformada Holandesa chegou a ter 22 igrejas. Uma das igrejas estava em Recife, outra igreja em Goiânia, e não confunda com a capital de Goiás. Lembrando aos pernambucanos que estão a nos ver e ouvir, entendeu? Vocês têm uma cidade chamada Goiânia, que fica um pouco no interior já de Pernambuco, né? Então, ficava outra igreja na comunidade, na cidade de Goiânia, mas outras igrejas foram espalhadas, né? Principalmente em locais, em tribos indígenas, né? Foram espalhados, né, pela Paraíba, Rio Grande do Norte, além do próprio Pernambuco e Ceará também. Tá bom? Então, a Igreja Reformada Holandesa, como eu falei, chegou a ter 22 congregações. Essas duas igrejas, de Recife e Goiânia, ela atendia muito mais os ingleses, né, e os holandeses, vieram muitos ingleses junto com os holandeses, né, elas atendiam muito mais os ingleses, os holandeses, né, do que brasileiros, mas as outras congregações atendiam os brasileiros. Nessa época, o período mais frutífero que nós tivemos do trabalho evangelístico do Brasil durou mais ou menos 15 anos. 15 anos, que foi a época que Maurício de Nassau esteve no Brasil. Mais uma vez, né, Maurício de Nassau é muito lembrado aí em Pernambuco, na cidade do Recife. Em Pernambuco, Maurício de Nassau é muito lembrado, né? Maurício de Nassau esteve no Brasil, então, de 1634 a 1649. Enviado então pela Companhia das Índias Ocidentais, mas com apoio do governo holandês, tá? E ele, no seu governo, ele que era cristão, ferrenho, de fé reformada, ele também apoiou em muito o trabalho de evangelização nesse período, tá bom? Nesse período. E nesse período, como eu falei, a igreja se espalhou. A igreja se espalhou, tá? Pelo interior. Paraíba, foi muito forte o trabalho na Paraíba, na capitania de Itamaracá, então foi muito forte naquela região ali, foi forte também, né, que fica na Paraíba, no caso, né, Rio Grande do Norte foi forte, Ceará, algumas regiões, mas mais forte foi na Paraíba e em Pernambuco, tá bom? Foi mais forte o trabalho nessas capitanias aí em Ceará e em Pernambuco e na Paraíba, tá? Então, chegaram a ter 22 congregações. A grande esmagadora, cerca de pelo menos 20 congregações que eram de não ingleses ou holandeses. Eram, na realidade, congregações formadas, na sua grande maioria, por índios, mas até por portugueses que se converteram a Cristo, né, sob o ponto de vista da fé reformada, nessa época, e outros grupos, né, de outros países, mas principalmente de índios. E aí o que aconteceu? Lembrando, Maurício de Nassau retornou, né, para a Holanda em 1649, e aí o que aconteceu? O trabalho enfraqueceu no Brasil, tanto o trabalho do governo em si, político, porque havia muitos conflitos, por vezes os portugueses invadiam, tentavam retomar,
o território, e aí, entendeu, então o exército, então, que era apoiado pelo governo, entendeu, holandês e o pessoal da Companhia das Índias Ocidentais, acabavam reprimindo, mas aí com o retorno de Maurício de Nassau, tanto o trabalho de governança do sistema político, ele teve uma diminuição, ele piorou, também daí o trabalho, então, da igreja também deixou de ser apoiado grandemente, como Maurício Nassau apoiava. Maurício Nassau trouxe mais pastores para o Brasil, tá bom? Como eu já falei, nesse período teve pelo menos 22 congregações no Brasil, teve inúmeros pastores, tinham pastores educadores, foram estabelecidos vários projetos de educação nas tribos. Inclusive, tem indicação de que o Novo Testamento foi traduzido para uma das tribos da região da capitania de Itamaracá, mas essa tradução se perdeu, foi para a Holanda, retornou, mas depois se perdeu essa tradução, tá bom? Somente o Novo Testamento. Então, veja bem, foi estabelecido muitos trabalhos. Mas aí, em 1654, 5 anos depois que Maurício Nassau retornou para a Holanda, então os holandeses foram expulsos do Brasil. Os portugueses invadiram, o governo tinha enfraquecido, invadiram, aí fugiram os pastores, fugiram, digamos assim, fugiu aqueles que escaparam, o exército que escapou, os comerciantes que escaparam, fugiram na esquadra holandesa, retornaram então para a Europa, para a Holanda, para seus países, e aí então o trabalho cristão, o estabelecimento da igreja reformada então fracassou, os portugueses massacraram, muitas tribos indígenas foram massacradas por portugueses simplesmente por causa da sua fé. Tá? E aí eles foram, então, porque eles tinham apoiado os holandeses, porque a maneira como os portugueses governavam era uma maneira de imposição, de governar pela força, né? Não existia, né, liberdade. E essas tribos, quando elas se viram governadas pelos holandeses, os holandeses governavam favorecendo as tribos, os povos locais, dando liberdade a eles. E aí eles, entendeu, se sentiram muito melhores, muito mais felizes. E aí os portugueses, por causa disso, massacraram, mas muitos povos escaparam. Mas o que aconteceu? Qual o problema que aconteceu? Por que? Aí entra a nossa análise aí. Porque depois de 24 anos, o trabalho fracassou. Primeiro, mais uma vez, porque era uma religião de Estado. A Holanda era o Estado, a Companhia das Índias Ocidentais era a parceira do Estado, né, holandês, tá bom? O Estado holandês. E aí o Estado sai, é expulso, sai também a igreja, porque a igreja era uma igreja de Estado. Segundo, porque fracassou? Porque os holandeses eles tiveram a oportunidade no Brasil 24 anos, eles não formaram uma igreja, como nós chamamos, uma palavrinha aí para você, autóctone. A igreja autóctone. O que é uma igreja autóctone? É uma igreja nacional, local, uma igreja naquela cultura para aquela cultura. Tá bom? No trabalho missionário, a igreja autóctone, ela é muito importante. O missionário vai, ele é pioneiro, leva o evangelho chega, primeiro as pessoas se convertem, e aí ele descobre os líderes, discipula esses líderes, daqui a pouco ele trabalha em parceria com esses líderes, daqui a pouco ele trabalha debaixo da autoridade desses líderes. Quando ele trabalha debaixo da autoridade desses líderes locais, é hora do missionário ir para outro lugar. E a igreja holandesa não conseguiu formar líderes, apesar de ter líderes como um dos índios, né, que foi até na Holanda, esteve na Holanda, estudando na Holanda e tal, depois retornou, mas ele não escapou nesse movimento de invasão portuguesa, ele não escapou, não se sabe exatamente onde ele foi parar, tá bom? Mas ele não escapou. E aí a igreja fracassou, ela não conseguiu implantar em 24 anos, ela não conseguiu implantar uma igreja autóctone. Daí, então, o cristianismo de fé reformada no Brasil poderia ser muito forte no Nordeste,
Tá bom? Se tivesse permanecido, se a fé reformada dos holandeses tivesse, então, digamos assim, permanecido no Brasil, o cristianismo evangélico de fé reformada já estava em nossa pátria desde o século XVII, mais especificamente entre 1630 e 1654. A igreja, o Estado foi embora, a igreja também foi embora, porque eles não conseguiram formar líderes locais para dar continuidade a esse trabalho. Deus lhe abençoe. Pai amado, nós te louvamos, te exaltamos pela tua palavra e rogamos a ti, continue a falar com os teus filhos através dessa palavra, desse vídeo aula, que eles entendam que essa é a maior tarefa da tua igreja, é ir ao mundo e dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Assim eu te rogo e já te agradeço, no nome de Jesus. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e você estará então nos ajudando ao desenvolvimento então da nossa missão, ajudar então do nosso canal Conexão Missão Ajudar. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.